Vamos falar agora que todo mundo gosta dessa bebida, né? Quem não gosta de tomar um vinho, um bom vinho, né? Ó, estive em Belém conversando com Fábio Sicília, ele que é chefe e também sommelier do melhor restaurante de culinária italiana em Belém chamado Dom Giuseppe, que aliás era Dom Giuseppe, hoje é a família Sicília. Então ele está no programa de hoje para dar uma dica super interessante para quem gosta de um bom vinho. Um dos segredos quando você for tomar um bom vinho, primeiro, certifique-se de que você está tomando um vinho. Hoje ainda se encontra muito no mercado alguns produtos que eles são misturas de álcool com suco de uva, e isso não pode ser chamado de vinho. Vinho, ele é sempre o resultado da fermentação do mosto de uvas sãs, ou seja, tem que ser a transformação do açúcar da uva em álcool e não pode ter nada agregado ali. Bom, depois que você se certifica que realmente vai tomar um vinho, alguns erros são cruciais e que acabam penalizando o que você deve evitar. Quando for comprar um vinho, sempre se certifique de que o local onde você está comprando garanta que aquele vinho foi bem conservado, ele não suporta oscilações térmicas muito grandes e muito calor. Acima de 25 graus esse vinho já está comprometido, ou ficar sendo colocado em locais quentes e depois em local frio. É sempre guardado em um lugar tranquilo, deitado, para que a rolha sempre esteja úmida, para que você possa depois não ter o ressecamento dessa rolha e a oxigenação desse vinho, que vai fazer com que ele oxide mais depressa. Você vai ter um vinho que envelhece rápido demais, podendo até estar danificado. Bom, do momento que você já faz uma compra bem feita, um local também que ele deve estar guardado, não deve ter vibração e deve ter uma umidade controlada. Não pode ser muito seco, nem úmido demais, porque vai danificar o rótulo. Seco demais prejudica a rolha. Chegou a hora do serviço. Sempre verifique se a temperatura está correta. Você na internet consegue as tabelas de temperatura ideal de serviço, mas uma dica muito boa para você saber se está tomando um vinho na temperatura correta é quando você sentir o aroma. Se o álcool estiver muito forte, significa que esse vinho provavelmente deve estar quente. Se você esfriar ele mais, esse aroma de álcool equilibrar e começar a aparecer aromas agradáveis, era realmente a temperatura. Se mesmo em baixas temperaturas o álcool é exacerbado, isso é uma falha de qualidade do vinho, não é um defeito, mas pode ser que seja um vinho de má qualidade. Depois você tem uma outra dica. Se você tiver o vinho sem aroma nenhum, pode ser que ele esteja gelado demais. Você pode com a mão dar uma aquecida nele um pouquinho, você vai saber. O vinho tinto, ele sempre tem que estar numa temperatura entre 14 e 18 graus, dependendo do quão corpo ele tem, né? O quanto que ele tem de corpo. O que significa isso? Quanto mais alcoólico, mais alta a temperatura. Oscila geralmente entre 12 e 14 graus, 12 por volta de 14 graus, 14 graus alcoólicos por volta de 18 graus Celsius, um pouquinho a mais até, dependendo do vinho. Tem vinhos que vão até 16 graus, eles aguentam até temperatura de serviço de 20 graus, eu já tive essa experiência. Tá? Então, temperatura é muito importante, como você vai servir e o uso da taça correta. Geralmente, se toma em copo de vidro, as bocas são abertas, isso perde muito do vinho. O ideal é que se tome num cristal, mas se não tiver o cristal, pelo menos que a forma seja sempre assim. O bulbo desse copo deve ter um bojo mais largo na base, um pouco mais fechado na parte superior. Tá? Essas são dicas que vão ajudar você a aproveitar melhor essa degustação. E o mais importante, o vinho é um universo que ele carrega uma cultura. Sempre estude um pouquinho, vá na internet, você sempre vai descobrir algo fantástico. Cuidado que existem conteúdos que são já ultrapassados, hoje já se tem descobertas novas, e sempre bom procurar uma fonte segura. Uma outra coisa que é muito demandada sobre o universo do vinho é qual é o vinho correto para o tipo de alimento que eu vou consumir. É importante que você faça uma experiência simples. Se você for se servir de um vinho, prove ele, identifique, verifique os sabores, a qualidade desse vinho. Em seguida você prova o prato que você vai acompanhar, verifique, identifica todos os sabores, memoriza. E quando você for harmonizar na hora que você come e toma o vinho, certifique-se de que realmente não houve perda, que o vinho continua agradável e que o alimento também continua agradável. Se houver uma alteração significativa, dica: para de consumir o vinho ou o alimento, termina o que você gosta, que você priorizar ou o vinho ou o alimento, e depois continua a consumir o vinho ou o alimento.
espero que tenham gostado das dicas, espero revê-los em breve. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos aí e parabéns pelo programa.